Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje, quarta-feira, temos em estúdio o Dr. Adelino Buque, que vai fazer a análise de alguns assuntos. Para já começamos com a indicação de Filipe Nhusse, portanto, que foi indicado pela Comissão Política do Partido Frelimo para conduzir os destinos do partido nos próximos 5 anos. Isso, naturalmente, se ele for aprovado no Congresso da Frelimo, que já está à porta. Doutor Adelino Buque, como é que olha para esta indicação por parte da Comissão Política da Frelimo ao indicar, portanto, Filipe Nhusse como candidato à presidência do partido Frelimo? Muito obrigado. Boa noite. E eu penso que vejo isto como um procedimento normal, tendo em conta que o presidente Filipe Nhusse está ainda no seu primeiro mandato, ainda que não pudesse fazer outro mandato do ponto de vista de concorrer para a presidência da República, ele tinha ainda 2 anos para presidir a Frelimo e presidir a República de Moçambique. Portanto, naquele critério de não bicefalia. E eu penso que é uma condução normal dentro daquilo que são os regulamentos internos do Partido Frelimo. Aliás, cortando só, a própria Comissão Política deu alguns exemplos deu alguns motivos para esta indicação. Sim, sim. Fala-se, por exemplo, dos esforços que o Filipe Nhusse, que o Presidente está a fazer na busca da paz efetiva. Temos também os resultados positivos que se registram no processo de recuperação da economia nacional e que o Presidente do partido, dificilmente dissociamos do Presidente da República, exatamente está a empreender esforços na busca da unidade ou no reforço da unidade nacional. Sim. Então, acha que estes argumentos são válidos para esta indicação? São muito válidos, tendo em conta que, efetivamente, para um bom exercício na presidência da República, é importante que tenha este suporte político mais forte. E nós estamos num momento em que o Presidente da República está cada vez mais consolidando o seu poder político do ponto de vista de Partido Frelimo, e era normal e expectável que esta situação acontecesse, até porque neste momento, e tendo em conta aquilo que são os desenvolvimentos para o alcance da paz, ele é a pessoa crucial no diálogo com o líder da Renamo, é a pessoa que neste momento está em condições de dizer com alguma propriedade que dentro de tempos podemos ter a paz. É preciso recordar que este assunto da paz não é um assunto de hoje, não é? Nós já tivemos vários presidentes que passaram e não conseguiram este feito e não conseguiram ter esta ousadia que este presidente tem de deslocar-se ao encontro do seu principal adversário, e ele fez. Portanto, o presidente Chissano teve o mérito de trazer o Acordo Geral de Roma, manteve a paz à sua maneira, mas o presidente Guebuza já não teve esta forma de buscar o senhor Afonso de Lhakama para o entendimento. Este tem, e me parece que ainda tem uma margem de progressão muito maior para que, de facto, tenhamos a paz em Moçambique. Portanto, é uma pessoa, do ponto de vista político, mais
indicado e mais abalizado. E a Frelimo, aliás, a Comissão Política da Frelimo, não fez mais nada do que premiar aquilo que tem sido a sua atitude e o seu compromisso para com a paz e para com a economia nacional. Exato. Portanto, este anúncio vem antes da realização do Congresso, que já está à porta. Como bem sabe, começa no próximo dia 26 de setembro e termina a 1 de outubro. Acha que é um claro sinal de que Filipe Nunes será o candidato escolhido para disputar as eleições presidenciais de 2019, já que esta é uma decisão que sairá deste Congresso portanto, já que neste momento não há muito que se diga com relação a um outro candidato que vai fazer, candidato interno, que vai fazer frente ao Filipe Nunes. Bom, olhando para aquilo que é o nível do desenvolvimento nacional, olhando para aquilo que é a política doméstica, olhando para aquilo que é os dossiês em mão neste momento, não há dúvidas que o Presidente da República, Filipe Nunes, é a pessoa mais indicada para continuar. E se nós nos recordarmos, só temos mais um ano para as próximas eleições. Portanto, muito dificilmente teríamos um outro candidato com as qualificações... Exatamente, mas sobretudo a consolidação do próprio acordo que ele está tentando criar com o líder da Renamo Afonso Dhlakama. A entrada de uma outra pessoa em representação da Frelimo no jogo do diálogo poderia até, de certa forma, assustar, não é, o líder da Renamo, porque não sabia o que esperar dessa pessoa. Nós sabemos, por exemplo, a 5 de setembro de 2014, houve uma assinatura do acordo de cessação de hostilidades, mas o presidente Guebuza não teve tempo de implementar este acordo. Eu penso que não se pode, não teve tempo por razões do fim do mandato, naturalmente, mas não se pode cometer o mesmo erro de trocar um líder numa altura em que está a desenvolver um trabalho que, não sendo necessariamente impossível de ser substituído, mas é crucial que ele mantenha a linha de pensamento do ponto de vista daquilo que são as perspectivas e compromissos com a contraparte que ele tem. Exato. E como é que antevê este congresso do partido, Frelimo? Bom, este congresso do Partido Frelimo penso que está sendo preparado ao mínimo detalhe. Arrisco-me a pensar que, pela forma como os documentos foram distribuídos, pela forma como os membros da Comissão Política afetos às províncias estão a trabalhar ao nível das suas brigadas com os delegados ao Congresso. Eu penso que, do ponto de vista não formal, o Congresso já está a acontecer, não é, nas províncias. O que vai acontecer é os delegados trazerem uma síntese para a Matola, porque, de facto, os documentos de base para análise e decisão já estão com os delegados, eles já estão a estudá-los de forma bastante pormenorizada. Esta semana passada, as brigadas centrais retornaram às províncias. Portanto, eu penso que o verdadeiro congresso já está a acontecer ao nível das províncias. O que vai acontecer na Matola é mais o agregar das ideias nacionais do ponto de vista de pequenas diferenças de opinião e formalizar aquilo que são as decisões e deliberações que se pretendem. Exato. Vamos então passar para o outro tema desta feita. Vamos ao julgamento do caso FDA. Portanto, está a decorrer na cidade de Maputo o julgamento de cerca de 24 indivíduos, portanto, e é a SPCA do Fundo de Desenvolvimento Agrário
Portanto, estes estão acusados de terem desviado mais de 170 milhões de meticais dos cofres daquela instituição. Como é que olha para esta situação que tem sido, se é que nós podemos dizer, recorrente no nosso país, os desvios de fundo das instituições? Muito obrigado. Este é um caso que, na minha opinião, ainda vai dar muito que falar, porque quer-me parecer que a principal figura, se calhar não houve um trabalho muito aprofundado do ponto de vista de investigação, sobretudo sobre as suas fontes de rendimento. E o que está me parecendo, do ponto de vista daquilo que tem sido a publicação em determinados órgãos de comunicação social, é pegar nos bens das pessoas e dizerem que tudo isto resulta do desfalque que aconteceu na FDA. O que constitui, de certa forma, uma violência àquilo que é a vida privada das pessoas. Por exemplo, com este julgamento ficámos a saber fontes que não tinham nada a ver com a FDA, ficámos a saber de alguma promiscuidade, diga-se, que poderia ter sido evitada do ponto de vista de ser dirigente da FDA e ao mesmo tempo ser fornecedor aos credores do FDA. Um conflito de interesse. Mas daí a deduzir crime nos moldes em que é visto, penso que vai-se levar algum tempo a provar. Isto por um lado. Por outro lado, é importante olhar para este julgamento como um julgamento realmente que traz à baila a ideia de que as pessoas são impunes, não é? Isso é importante. Com todos os defeitos que possa ter o processo de preparação deste julgamento, é importante que se olhe para isto como uma forma de que determinadas situações já não são tão impunes como vinha acontecendo, e as pessoas devem rever a sua forma de lidar com bens públicos. Mas reitero que, se calhar, há alguma lacuna do ponto de vista de investigação deste processo, porque muitas coisas estão sendo publicitadas como sendo fruto do roubo, mas que, no fundo, são bens que são propriedade das pessoas que estão envolvidas no roubo. Ou seja, se eu hoje tenho 50 anos e eu, por alguma razão, me envolvo num roubo, não posso perder todos os bens que tinha desde que comecei a trabalhar e serem considerados produtos de um roubo que aconteceu em 2017. Então, eu penso que há aqui também, se calhar, um erro no processo de mediatização que está sendo dado, há um erro no processo de divulgação de bens que não há muita certeza sobre sua origem de facto, e isto devassa a vida privada das pessoas. Eu penso que o princípio de presunção de inocência deveria ser aplicável e fazer-se esta publicitação de casas, de carros e não sei o quê, quando se tiver a certeza e julgado pelo tribunal que estes bens de facto têm como sua origem os fundos da FDA. Há muitos erros que se diz que foram cometidos na forma de cedência destes fundos. Isso também só por si não é crime. Quer dizer, há procedimentos que deveriam ter sido levados a cabo por instituições que superintendem a própria FDA, porque a FDA não é uma instituição soberana, ela subordina-se a
a Há um ministério, neste caso o Ministério da Agricultura. Da Agricultura. Portanto, se há procedimentos incorretos no processo de atribuição de fundos, etc., devia ter havido um procedimento interno que levasse não a este tipo de abordagem, mas que trouxesse a disciplina para dentro da FDA. Portanto, é um caso que, na minha opinião, devemos olhar com alguma cautela do ponto de vista da análise, porque pode-se estar a fazer a devassa da vida privada das pessoas e, no fim do dia, vai-se concluir que nada tem a ver com a forma como as coisas estão sendo ditas neste momento. Aliás, são apenas acusações, não se tem ainda uma sentença. Exatamente. E vamos então esperar a decisão do Tribunal. Exatamente. Mas este julgamento traz à tona questões relacionadas aos saques a instituições públicas. Como é que olha para a postura destes dirigentes que se aproveitam da sua posição para saquear um país inteiro, porque estes saques, naturalmente, que comprometem o desenvolvimento do país? Repare, esta questão específica já vinha-se fazendo muita crítica sobre o desenvolvimento da agricultura e muitas vezes fazia-se ouvido do mercador. A forma como os projetos da agricultura eram tratados, a forma como não se viam resultados de tanto investimento na agricultura. E muitas vezes as pessoas achavam que tu estás contra alguém. Mas, olhando para este julgamento, neste momento, e recordando aquilo que se tinha muitas vezes chamado a atenção, nomeadamente a forma como se tinha acesso a esses dinheiros, hoje fica claro que esta forma de fazer as coisas não pode nem de perto nem de longe levar-nos a qualquer tipo de desenvolvimento. Porque tu não podes almejar um desenvolvimento num contexto de desorganização, num contexto de influência, de tráfico de influências, porque normalmente quando tu traficas influência significa que não há competência do outro lado, onde tu estás a investir isso. Então, é o mesmo que semear em terras áridas, portanto, não é possível tu colheres nada. Agora, relativamente ao julgamento, aos saques, etc., eu continuo dizendo que é importante que esperemos, acompanhemos com alguma serenidade este julgamento, porque podemos até cometer o erro de fazermos o juízo antes do tempo. Uma coisa é tu teres uma opinião como pessoa, mas outra coisa é tu estares numa televisão a formar opinião pública do ponto de vista do que é que está a acontecer. Então, eu penso que é importante que tenhamos a serenidade suficiente para acompanharmos o que está a acontecer e tirarmos as ilações e fazermos uma análise já no fim do processo. Exatamente. Mas há uma coisa que tem que ficar claro, é que, de facto, a forma como estes fundos foram geridos nunca poderiam ter resposta positiva do ponto de vista do desenvolvimento. Aliás, repare que mesmo há pouco tempo temos projetos que já estão a dar algum sinal de desenvolvimento. Tu tens o Sustenta, que é muito recente. Os sinais de que este investimento é bem-vindo, atinge as pessoas, alavanca a produção, são visíveis. Mas esta FDA não é possível.
Aliás, falava-se, portanto, no julgamento que está a decorrer, que muitas propostas submetidas ao FDA e que eram aprovadas não obedeciam, portanto, os critérios da própria instituição, ou seja, concediam empréstimos a pessoas que nem terra tinham para poder implementar o projeto. Por exemplo, é um dos exemplos. Naturalmente, portanto, e a desculpa de que os doados são os demorados. doados são atrasados não faz sentido nenhum, porque onde é que tu, recebendo o dinheiro, onde é que tu vais aplicar o dinheiro? Se tu não tens certeza que esta pessoa tem terra para a produção, como é que tu podes estar... Portanto, há muitas coisas que realmente aqui devem ser bastante descortinadas, que é para não corrermos o risco de falar mal das pessoas ou falar bem das pessoas. Vamos deixar que as instituições de direito realizem o seu trabalho, que é para depois tirarmos as ilações e as análises que forem daí possíveis. Exato. Vamos então passar para o nosso último tema da noite. Vamos falar da renúncia de Davis Simango, a gestão da ESH-TPB, dos Transportes Públicos da Beira, depois de, portanto, ter aceito há algum tempo a gerir esta empresa. Como é que analisa esta renúncia de Edil da Beira? Bom, primeiro, não sei se ele aceitou alguma vez. Houve um processo de transferência, mas que teve nuances que não foram propriamente de um aceitar ou negar. Foi uma coisa que não tinha quase nenhum posicionamento, se calhar, naquela perspectiva de politicamente correto. Agora, o que é que a opinião que eu tenho da atitude de Davis Simango? Eu penso que ele agiu dentro daquilo que são as regras mais elementares de gestão das coisas, não é? Porque não é possível, e eu penso que o Ministro dos Transportes e Comunicações veio a público a dar-lhe razão, que não é possível tu fazeres funcionar uma empresa que tem mais de 90 pessoas com 3, 4 autocarros. Quer dizer, não é possível. E isto é um assunto que, se calhar, as pessoas, eu vi, ao mesmo tempo que o Davis Simango fazia aquela renúncia, vi o Dedondo a regozijar-se com o que vai acontecer. Eu penso que, muitas vezes, a gente monta teatros que não tem sentido nenhum. É um teatro gratuito. Como é que é possível uma pessoa pagar 90 trabalhadores com 2 autocarros? E que autocarro? Estamos a falar de autocarros obsoletos. Então, eu penso que muitas vezes nós deixamos de enfrentar aquilo que é o problema e fazemos jogos de bastidores desonestos e que no fim do dia nos desacreditam. Repare, esta abordagem pode ser vista na perspectiva de que o Davis Simango é um político de oposição. Mas a abordagem que ele faz do ponto de vista de gestão dos transportes públicos não é uma gestão política. Ele está a dizer, por A mais B, que com estas condições eu não posso ter esta unidade económica como uma unidade rentável e possa cumprir com as obrigações que eu tenho. Mas se propõe a criar uma unidade de transportes para os cidadãos da Beira. Não há nada de extraordinário nisto. Eu recordo-me, para as pessoas que conhecem o Promaputo, não é? O Promaputo também tinha esta componente de transferência dos transportes públicos de Maputo para o município de Maputo.
Mas o estudo que foi feito aconselhava ao município de Maputo a criar uma empresa de raiz e não herdar uma empresa com tantos problemas como o são a empresa pública de Maputo. Portanto, eu penso que o David Simão o que está a fazer está a salvaguardar aquilo que são a forma de gerir de bem público para que amanhã não seja acusado, a começar pelos próprios trabalhadores, que daqui a 2 meses, 3 meses não terão salário e vão dizer que é o município da Beira que está-nos a criar problemas, quando não é o município da Beira. Eu não sei qual é a dificuldade que existe, não compreendo porque é que não se pode extinguir estas empresas. O governo, através do Ministério dos Transportes, que tutela esta área, cumprir com as obrigações que tem com os trabalhadores que estão lá e nascerem novas coisas. Porque a forma como as coisas estão sendo feitas, quer no dono que está feliz por ter 2 autocarros e 90 trabalhadores, eu acredito que se calhar a felicidade dele pode durar até próximas eleições se não for reeleito. Porque se for reeleito, ele não há de vir a público dizer que está satisfeito, como veio nas câmaras das televisões ontem. Portanto, eu penso que nós estamos a cometer o erro de analisar um assunto que é meramente de gestão e não de política. E não de política. Exato. Então, eu penso que aqui há um erro que está-se a cometer, há um erro, mais uma vez, de procurar, passa a expressão, diabolizar uma forma de atitude correta, na minha opinião, do David Simão, do ponto de vista de gestão, diabolizar, trazendo uma perspectiva de uma pessoa que, na minha opinião, mostrou que não tem nem sequer noção de gerir esses tais 2 autocarros com 90 trabalhadores que ele tem. Então, eu penso que isto é errado. Portanto, eu penso que isto é errado. As pessoas que estão à frente desses processos deviam repensar no que estão a fazer, porque não se pode resolver assuntos tão sérios quanto dos trabalhadores, quanto dos transportes públicos com estes pequenos teatros. Exato. Mas esta questão, esta renúncia de David Simango, também trouxe à tona alguns problemas, se não muitos, que têm que ver com o Sistema Nacional dos Transportes. Matola teve dificuldades, a cidade de Maputo também está a ter dificuldades, não consegue, portanto, cobrir a demanda. Como é que olha para esta rede nacional de transportes? O que é que tem que mudar para que efetivamente os transportes funcionem nas capitais provinciais, no país todo? Eu penso que nós, o grande erro que está a acontecer, repito, na minha opinião, é procurar fazer remendos com base numa estrutura que por si só já deu o que tinha a dar. Estas empresas TPM, TPB ou o que é, eles já não têm condições de continuar. Eles precisam de serem, como é que se diz, declaradas falidas. Extingui-las. E repensar uma outra coisa nova. Eu penso que isto é que é recomendável, porque mesmo aqui no Maputo, mesmo na Matola, quando havia problemas aqui no Maputo, dizia-se que na Matola, afinal, as coisas estão melhor. Mas passado um mês, tivemos os problemas também na Matola. Mas estes problemas não são originários da cidade da Matola ou da cidade do Maputo, ou da cidade da Beira, ou de Dondo, se quisermos, mas são a herança que está sendo dada a estes municípios. Portanto, que é uma herança, um presente envenenado. Quer dizer, sim,
Eu penso que é um presente envenenado. E aqui não vale a pena estarmos a olhar para as coisas numa perspectiva de que é o MDM, é Frelimo, sei lá. Não. As empresas são geridas de uma forma que não tem nada a ver com política. E se tu não tens condições para manter, tal como estas coisas já se revelaram que não há condições de manutenção, o melhor realmente é o município da Beira, por exemplo. Eles têm ideias de criação de uma transportadora pública da cidade. Eles que desenvolvam a ideia que eles têm. Depois, vamos, daqui a algum tempo, avaliar se estávamos melhor antes ou se melhoramos com esta nova situação que eles criam. Mas a forma como a gente trata isto, eu penso que saímos todos a perder e sai mais a perder o cidadão que é o utente dos transportes públicos. Exato. Aliás, o Ministro dos Transportes considerou legítimas as reclamações de David Simango e disse que vai dialogar para, em conjunto, arranjarem uma forma de resolverem esta questão dos transportes, que não só são transportes terrestres, mas marítimos também. Anteontem, segunda-feira, portanto, os trabalhadores da Transmarítima entraram em greve. Penso que o problema é geral. É geral, porque... Terra, mar, ar, portanto, a LM, a Transmarítima, os transportes terrestres... O ponto é que nós temos que passar para uma gestão profissionalizada destas unidades económicas, porque se não fizermos isso teremos mesmo dificuldades. O que está acontecendo na Transmarítima também, do ponto de vista, pelo menos aquilo que nos foi dado a observar, são pessoas que se calhar arriscam a pensar que nem sequer têm um diálogo com os seus dirigentes. Porque há coisas, muitas vezes, que não requer tanto investimento, mas uma simples aproximação evita. Agora, se o Ministro dos Transportes vai dialogar com o Simango, no sentido de convencê-lo a ficar com 90 trabalhadores e 4 autocarros, eu penso que ele vai fazer um exercício herculano, não é? Porque não estou a ver a hipótese sequer disto dar certo. Mas há um dado importante aqui, é que o próprio ministro reconheceu que ele tem razão. Reconhecendo que ele tem razão, eu penso que a saída é o Ministério dos Transportes chamar para si a responsabilidade sobre este problema que existe na área dos transportes públicos e deixar os municípios agirem e andarem com os pés próprios. E a agenda da competência, então, do Governo, portanto, garantir o transporte aos cidadãos. Esperemos, então, que esta situação se resolva o mais rapidamente possível. Obrigada, Dr. Adelino. Nos vemos para a semana. Okay. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo e já voltamos com as notícias. Até já.